Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats, hoje para falar do São Paulo de Fernando Diniz. E aí, o tricolor finalmente vingou nas mãos do treinador? A gente vai responder lá no final do vídeo, mas a gente já antecipa que a gente vai falar positivamente do São Paulo. Faz muito tempo que a gente não faz um vídeo positivo do tricolor. Antes de mais nada, a gente pede para você que gosta do nosso trabalho, do nosso conteúdo, senta o dedo no joinha, senta o dedo no like, porque é fundamental pra gente crescer cada vez mais. E se não tá inscrito no canal, inscreva-se aí, ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão. Vamos lá, a gente vai começar a falar de algumas estatísticas do São Paulo no Campeonato Paulista e estatísticas diretamente relacionadas ao estilo de jogo do Fernando Diniz, a questão da posse de bola e a questão das finalizações. Começando pela questão da posse, o tricolor é o primeiro aqui no Paulistão com 61,6% de posse de bola, o primeiro entre os 16 times. A gente coleta o Paulistão completo, 100% dos jogos coletados aqui pelo Footstats. Só para completar esse raciocínio da posse de bola aqui, o São Paulo é o time que mais tem posse e é o terceiro que menos perde a posse de bola. O tricolor consegue ficar 40 segundos com a posse sem perder ela. Essa marca aí é super positiva, é a segunda melhor do Paulistão, essa questão dos segundos para perder a posse. Se é um time que tem muita posse, é um time que também troca muitos passes, 542 passes trocados por jogo. A gente sempre tem visto isso aí, é reflexo do que a gente vê nos jogos do São Paulo do Fernando Diniz, um time que está sempre lá envolvendo o adversário com a manutenção da bola. Mas agora vem o grande diferencial aí do São Paulo versão 2020. Vocês vão lembrar, lá em 2019, o Fernando Diniz chega no São Paulo no meio do Campeonato Brasileiro e consegue trazer toda essa posse de bola, um número de passes aí muito alto, mas é um time que não conseguia finalizar. O São Paulo no Brasileirão, sob o comando do Diniz, o primeiro time em passes trocados e só o nono time em finalizações. Mas essa situação mudou, o time está conseguindo apresentar um ótimo volume ofensivo, quase 19 chutes por jogo, 18,7 finalizações, também é o primeiro do Paulistão. Agora a gente fala de finalizações certas, as finalizações que acertam o alvo, também mais uma liderança aqui para o tricolor do Fernando Diniz, 7,7 por jogo. A gente sabe que os estaduais tendem a levar esse número das finalizações lá para o alto, mas pegar para comparar aí com todos os times de todos os estaduais, São Paulo é o time da Série A com mais finalizações e mais finalizações certas, nos passes e na posse de bola só fica atrás do Grêmio do Renato Gaúcho. Ainda falando dessa questão dos estaduais, contra os times grandes, nos clássicos, o São Paulo finalizou 16 vezes contra o Corinthians e 17 vezes contra o Palmeiras, então números bem próximos dessa média. Tá finalizando muito contra time pequeno, tá finalizando muito também contra os times grandes nos clássicos. O que a gente fez? A gente pegou um comparativo aqui com as 5 últimas edições de Campeonato Paulista para mostrar o quanto o São Paulo tá acima do que costuma fazer. Primeiro aqui na questão dos passes por jogo, a gente já vê essa marca aqui bem em cima, 542 passes, a marca de 2020, maior marca do Paulistão, contrapondo aqui muito forte com o número de 2019. O São Paulo era um time que trocava pouquíssimos passes aí no Paulistão de 2019, 374, era só o sexto time, isso aqui números só de fase de grupos, excluindo a fase final da competição. Número bem maior aqui do que todos os outros anos. Em 2016 São Paulo foi o quarto, em 2017 terceiro, em 2018 conseguiu também ser o primeiro em passes, mas com uma marca aqui bem menor do que a marca de 2020. Indo agora para as finalizações por jogo, essa marca altíssima aqui de 2020, quase 19 por jogo, marca bem superior que as 12 finalizações por jogo de 2019, nem chegava a 12 na verdade, né? 11,9 era também o sexto time do Paulistão, abaixo dos outros 3 times grandes e de mais 2 times do interior. E esse número aqui de finalizações por passe resulta na questão da verticalidade. A gente costuma ver os times do Fernando Diniz sendo muito horizontais, times que trocam bastante a bola, que fica com aquela bola rodando do volante pro lateral, do lateral pro volante, do volante pro meio e retorna pro volante, mas o São Paulo, além de ser um time que tá trocando muito passe, tá conseguindo ser um time vertical, 29 passes para conseguir uma finalização aqui no Paulistão de 2020, a menor marca entre todas aqui do Campeonato Paulista. Se a gente pegar Brasileirão de 2019, que a gente falou que era um time que trocava muito passe, mas finalizava pouco, precisava de 39 passes para conseguir uma finalização. Então descer essa régua aí em 10 passes mostra que tá sendo um time que tá tendo muito mais facilidade de chegar lá na frente. E para não falar que tudo são flores, porque não é bem assim, o São Paulo tem um problema flagrante que já vem aí desde o Brasileirão de 2019, que é a questão da eficiência ofensiva ou a falta de eficiência, né? A ineficiência do São Paulo na hora de fazer um gol.
No Paulistão 2020, o São Paulo já finalizou 131 vezes, 54 delas foram certas, mas só 10 golzinhos. A gente vai vendo que vai afunilando aqui, e essa marca de 10 gols marcados é muito pouco para um time que finaliza 131 vezes. E fazendo uma conta simples aqui de quantos por cento das finalizações viraram gol, só 7,6% de conversão em gols entre todos os times da Série A que a gente coleta 100% dos jogos na temporada, isso só o Campeonato Estadual, é a quarta pior marca. São Paulo só tá melhor do que o Red Bull, do que o Sport e do que o Vasco nessa marca de finalizações para fazer um gol. Vocês vão lembrar que o Hernanes falou recentemente que o ideal seria aí o time do Fernando Diniz conseguir converter 20% das finalizações em gols. Não tem sido isso, tem sido bem abaixo, é um número que o São Paulo precisa melhorar. Dá uma média aqui de 13 finalizações para fazer um gol, exatamente a mesma média do Brasileirão de 2019, que o Tricolor já tinha esse problema, muito puxado aqui por Pablo e Pato, que tem essa ineficiência bem flagrante. O Pato até conseguiu fugir dessa marca no jogo contra o Oeste, encerrou o jejum dele, conseguiu marcar 2 gols, mas os atacantes do São Paulo precisam ser mais eficientes na hora de fazer um gol. E para finalizar o raciocínio, a gente vai falar do principal jogador do São Paulo no Campeonato Paulista, talvez o grande jogador da temporada no futebol brasileiro até agora, Daniel Alves. Tá jogando muita bola. A gente pegou os números dele de Campeonato Paulista, isso aqui é entre todos os jogadores, não é só entre o elenco do São Paulo, não. Daniel Alves é nada mais nada menos do que o primeiro do Paulistão em posse de bola, o primeiro em passes certos, com uma média aqui de 86 passes por jogo, é passe à beça, com uma taxa de acerto bem interessante de 93%. O primeiro também em cruzamentos certos, com 43% de acerto, marca muito acima aí da média do futebol brasileiro. O terceiro jogador de linha em lançamentos certos, também com uma porcentagem acima da média. Terceiro jogador em assistências para finalização, aquelas chances criadas, já distribuiu 15, nenhuma delas acabou virando para gol, muito em função desse problema ofensivo que o Tricolor tem. É o primeiro também do Paulistão em finalizações, quem diria, o Daniel Alves sendo o cara que mais finaliza no campeonato e também o cara que mais finaliza certo, 11 finalizações certas. Já fez 4 golzinhos, é o terceiro na artilharia, e para completar na parte defensiva um número muito forte, é o segundo do campeonato em desarmes certos, 23 desarmes para ele, só tá abaixo do Alisson dos Santos, que é aquele jogador muito caracterizado por ser muito combativo. Então o Daniel Alves está fazendo um campeonataço paulista, tá jogando muito, é o cara do São Paulo, é o faz-tudo do São Paulo, e aqui a gente traz o mapa de movimentação para mostrar que ele tá em todas as regiões do campo, concentração maior aqui pelo lado direito, onde ele tem atuado como um segundo volante, aí um terceiro homem de meio de campo, participando muito do jogo em todas as fases. Com todo esse desempenho, ele não poderia não ser o melhor jogador do Campeonato Paulista. 141 pontos para ele no índice Footstats, a maior pontuação entre todos os jogadores. O Daniel Alves, o Good Crazy, tá jogando demais, tá jogando muita bola pelo Tricolor. Mas é isso aí, galera, essa foi nossa análise. A gente perguntou lá no começo do vídeo, tá aqui na thumb também, se o São Paulo do Diniz vingou de vez. Acho que ainda é cedo para falar que vingou de vez. O que a gente tem visto é que o time está conseguindo conciliar essa questão da posse de bola com um volume ofensivo muito forte. O ano passado não era assim, como a gente já mostrou para vocês, e esse ano está conseguindo ter muita chance de gol. Consertando aí esse probleminha na finalização, essa questão da ineficiência ofensiva, o São Paulo tem tudo aí para brigar forte na temporada, seja pro Campeonato Paulista, seja na Libertadores, que o time aí tem muita tradição, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. É um elenco bom, o Fernando Diniz está com o elenco na mão e está conseguindo pôr em prática aí todo o seu estilo de jogo. E aí, torcedor São Paulino, você gostou? Se você curtiu, senta o dedo no like, senta o dedo no joinha, porque é fundamental pra gente crescer cada vez mais. E se ainda não se inscreveu no canal, a gente pediu lá no começo, mas a gente sabe que você não deve ter se inscrito ainda. Se inscreve aí e ativa as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão. A gente volta nos próximos dias com mais vídeos para vocês. Um grande abraço e até mais.